Bom, vamos falar sobre o esquema de abandono. Na minha opinião, o abandono é o esquema mais doloroso, o que provoca mais sofrimento e, por conseguinte, o que provoca uma resposta mais disfuncional no indivíduo, né? Por que é o mais doloroso e que provoca mais sofrimento? Porque o esquema de abandono, ele ativa aquela tríade emocional do desvalor, do desamor e do desamparo. Ou seja, quando a pessoa ela está com o esquema de abandono ativado, ela sente essas três dores: desvalor, desamor e desamparo. Quase sempre essas três dores. Então, o abandono ele engloba isso. O abandono não é somente sentir o desamparo, né? Estou só. Não, é também sentir-se mal consigo mesmo, sentir que não tem valor porque está só. Estar só representa o quê? Representa que eu não tenho valor. Então, o abandono, ele pode estruturar um esquema de defectividade? Sim. O abandono, ele pode estruturar um esquema de defectividade. A criança pode internalizar uma culpa, né? A criança que se sente abandonada, sente aquela angústia de estar só, do abandono ou da desconexão, ela pode internalizar uma culpa, achando que ela está sentindo assim, os pais a tratam assim, os pais esquecem dela, os pais a deixam sozinha, ela se sente abandonada por culpa dela, né? Por culpa dela. Então, pode sim estruturar, e quase sempre estrutura, um esquema de defectividade. E a privação emocional, a mesma coisa. Uma privação emocional, pais desconectados, pais inibidos emocionalmente, pais que não criam aquele vínculo afetivo, aquela conexão estável, saudável com a criança. Qual é a consequência dessa privação que a criança sente? A criança vai acabar sentindo abandono, vai estruturar um esquema de abandono. Então, sim, por isso que o esquema de abandono é o mais forte, é o mais importante, é o mais doloroso, é o que mais provoca respostas mal adaptativas. Quais são as duas respostas muito mal adaptativas decorrentes de um esquema de abandono nuclear? O esquema de abandono como esquema nuclear da pessoa. A codependência e um transtorno borderline. São as duas respostas mal adaptativas muito comuns a esquemas de abandono como esquema nuclear da pessoa. Então, assim, é por isso, né, mais do que justificado, que eu acho que o esquema de abandono é o mais importante, é o mais doloroso, é o mais forte, é o que provoca mais sofrimento. Depois vem a defectividade em segundo e a privação emocional em terceiro, né? Enfim, qual é o sentimento que o esquema de abandono, como sendo um esquema nuclear da pessoa, qual é o sentimento que ele provoca? Então, basicamente, dois sentimentos. É um sentimento de aquele medo, aquela angústia de estar só, não tem ninguém na minha vida. É como se ela sentisse assim, não tenho ninguém na minha vida. Não tem ninguém na minha vida. Então, dá aquela angústia, aquela angústia de morte, né? Que eu estou sozinho, estou desamparado, eu não posso contar com ninguém, não tem ninguém, né? Me sinto mal comigo mesmo, me sinto defectivo por isso, e privado emocionalmente, sem amor, sem afeto, não tem ninguém. Então, aquela angústia de não ter ninguém na nossa vida, né? Então, a gente pode estar viajando sozinho, a gente pode estar fazendo coisas sozinho, mas nutre que tem alguém na nossa vida, nossa esposa, nosso marido, filhos, pessoas que a gente ama. Então a gente não está só. A gente pode estar só fazendo as coisas, mas a gente não está emocionalmente sozinho. A gente sente que tem pessoas na nossa vida. Então a angústia do abandono é dar essa sensação de que não tem ninguém na minha vida, né? Mas, em geral, essa sensação também é muito intensificada porque a pessoa ela concentra muito a necessidade emocional de ter uma conexão, um vínculo afetivo a um relacionamento. Então,
ela coloca muita pressão na relação. A relação tem que nutrir essa necessidade de vínculo afetivo, estável e seguro. Então a relação está sempre sendo desafiada, né? A pessoa coloca muita pressão. Então, no outro parceiro, na parceira, para atender essa necessidade de vínculo afetivo, estável e seguro. Então, a necessidade emocional do esquema de abandono é vínculo afetivo, conexão estável e segura. Eu sei que eu tenho alguém na minha vida e esse alguém não vai me deixar. Eu tenho isso para a vida toda. Então, essa sensação é um dos sentimentos, né? Ter esse medo desse vazio, dessa angústia de não ter ninguém. Estou só. Angústia de estar só. Angústia de não ter ninguém na vida. E a segunda dor é o medo da desconexão. É o medo de ter alguém na minha vida, mas esse alguém vai ser desconectado, esse alguém vai embora. Essa relação não vai durar. Essa conexão não vai durar. Então é uma questão de tempo essa relação se desconectar, eu perder essa relação. E aí eu vou sentir aquele medo da angústia de estar só, aquele medo de não ter ninguém na minha vida. Então, assim, os dois medos meio que retroalimentados. O medo de estar só, medo de não ter ninguém na minha vida, ou então, quando eu tenho alguém na minha vida, é o medo de que aquilo ali não vai permanecer, não vai se manter. Em algum momento vai se romper. A relação ela é instável, ela não é uma relação estável. Qual é o histórico familiar que estruturou o esquema de abandono? Olha, primeiro vamos entender, onde está o esquema de abandono, em que domínio? Desconexão e rejeição. Então, desconexão. A criança, em algum momento, ela sentiu essa desconexão. Houve uma ruptura na conexão afetiva, no vínculo afetivo da criança com o pai ou com a mãe. Pode ter acontecido uma morte, perdeu um pai ou uma mãe, pode ter acontecido uma separação, pode ter acontecido alguma coisa que criou que fez com que essa criança vivenciasse essa quebra, essa ruptura do vínculo afetivo. Eu até me lembrei daquela Marília Mendonça, né, aquela artista que morreu no desastre de avião, e eu li uma reportagem que a avó falou que o filho perguntava pela mãe e ela não falou. E a avó não tinha falado pro menino que a mãe tinha morrido. Então, essa situação vai acontecer, ele vai se tornar um esquema de abandono, muito, e privação emocional, bastante, né, porque houve um rompimento ali, de uma conexão saudável, que é a criança com a mãe. A mãe morreu, eu estava com minha mãe até ontem, eu não tenho mais minha mãe. Cadê minha mãe? Então, esse tipo de vivência estrutura o esquema de abandono. Também, outra vivência familiar que pode estruturar o esquema de abandono é uma família instável, em que a relação do pai e da mãe é uma relação instável. A criança percebe que, olha, meu pai vai se separar, meu pai já se ameaçou sair de casa, ou meu pai já saiu de casa, não voltou até agora, minha mãe também vai se separar. Então a criança percebe que a relação do pai e da mãe é uma relação instável. Então, aquela relação, a criança tem uma relação assim, é um trisal. Sim, é o pai, a mãe e a criança tá ali, faz parte daquela relação afetiva, amorosa também. Então, qualquer turbulência ou instabilidade na relação do pai e mãe afeta a criança. A criança entende que relacionamento é instável, relacionamento não é duradouro. Aquilo vai se desconectar, aquilo vai se perder. E a angústia de ter essa expectativa de que aquilo ali vai acabar sendo... vai haver uma ruptura, aquela angústia da criança perceber que meu pai e minha mãe vão se separar, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a algum tempo. Essa angústia estrutura o esquema de abandono. E essa criança, depois o adulto, projeta isso na relação a dois, na relação com a vida. Né? Ele vai sempre encarar os relacionamentos com essa instabilidade, com esse medo de que, olha, não vai ser para sempre, não vai ser uma relação estável, segura, não vou nunca relaxar, porque eu vou sempre sentir aquele medo de que pode haver uma ruptura, e aqueles medos básicos, né? Vai haver uma ruptura, que é insuportável, porque vai me provocar aquela angústia de estar só. Né?
Então, assim, agora, o esquema de abandono, assim como todos os esquemas do domínio de desconexão e rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, todos os esquemas, todos os domínios, os esquemas, em tese, eles têm 3 estilos de enfrentamento. Ou seja, a gente tem um esquema nuclear, a gente estrutura um esquema nuclear lá na infância e, ao mesmo tempo, estrutura uma resposta, um estilo de enfrentamento. Como eu vou enfrentar essa dor, esse sentimento de abandono, essa angústia do abandono? Em geral, em tese, temos 3 estilos: o evitativo, o resignado, na verdade, primeiro, o evitativo e o hipercompensado. Congelar, lutar ou fugir. Só que eu consegui perceber ao longo desse meu tempo de minha experiência na clínica, em atender os pacientes, que os esquemas eles têm um estilo de enfrentamento mais adequado, mais propício, mais predominante. Em geral, eles têm, por exemplo, o abandono tem um estilo de enfrentamento mais predominante, a resignação. É aquela pessoa que aceita, sente essa angústia do abandono, sente que vai ser abandonado, ou já sente que ele sente que vai ser abandonado, que as relações em que ele se encontra são relações que vão se perder, não vão se manter, e que o destino dele vai ser ficar só, desamparado, sem valor e sem amor. Então, a maioria reage desse jeito. Tem o estilo evitativo e o estilo hipercompensado. No estilo evitativo, a pessoa ela tem tanto medo de criar um vínculo afetivo, de criar uma conexão, de ter uma conexão, porque essa conexão representa o quê? Uma angústia que ele vai ter, porque essa conexão não vai se manter, ela vai se romper. Certamente essa pessoa viveu numa relação com os pais em que isso já aconteceu. Os pais se separaram, havia muita turbulência, muita briga, muita instabilidade. Então ela identificou, não, relacionamento afetivo, amor é uma coisa sofrida, eu vou ser abandonada, olha minha mãe como está sofrendo, olha meu pai como está sofrendo. Então, eu não quero isso para mim. Então a pessoa que tem um estilo evitativo, ela evita, foge dos relacionamentos, foge da conexão, porque ela acredita que em algum momento vai se perder essa conexão, ela vai sofrer duplamente pela desconexão, pela perda e pela angústia de estar só, do abandono. E o hipercompensado é aquela reação agressiva, controladora, assim, eu vou fazer de tudo para controlar o outro ou a outra para evitar que ela me abandone. Então, assim, os crimes passionais, esmagadora maioria dos crimes passionais são motivados por respostas hipercompensadas a esquema de abandono ativado. Então, assim, aquela pessoa assim, matou a mulher porque não aceitou o fim do relacionamento. Isso é uma reação típica, hipercompensada de um esquema de abandono ativado. Então a pessoa sente aquela dor insuportável da ruptura, depois do desamparo, do desvalor e do desamor, tudo junto. Então aquela pessoa assim, é muito insuportável. A dor, todos os esquemas estão lá no hipocampo, na amígdala. Então é naquela região do cérebro em que é uma questão de vida ou morte. É uma angústia, é uma dor muito insuportável. É uma angústia insuportável. Então a pessoa, nesse caso, ela prefere matar a outra pessoa, porque é aquela pessoa que está criando, que está provocando esse sofrimento em mim. E ela elimina a pessoa para eliminar o sofrimento. Então é muito comum isso, já várias vezes a gente lê na internet, vê na internet. Não aceitou o fim do relacionamento, ficou perseguindo a parceira ou parceiro, acabou cometendo um crime. Sim. É uma reação hipercompensada. Então, conforme eu falei para vocês, o esquema de abandono, como ele é um esquema extremamente doloroso, o mais doloroso que nós temos, ele também provoca, ele provoca respostas de enfrentamentos disfuncionais extremamente fortes. E a codependência e o transtorno borderline são exemplos disso.
Então, o que está na essência do transtorno borderline? É aquela pessoa que se sente constantemente abandonada ou sente que vai ser abandonada, rejeitada, e fica lutando contra esse sentimento o tempo todo, sabotando a relação, criando respostas extremamente disfuncionais por um pânico, por medo de que pode vir a ser abandonada, ou está sendo abandonada, está sendo rejeitada. Então ativa nessa pessoa o abandono, a defectividade, a privação emocional, tudo ao mesmo tempo, o desamparo, o desamor, o desvalor. Só que é muito forte essa sensação, o esquema é muito forte, e a pessoa ela já começa a reagir de uma forma disfuncional, acaba provocando uma profecia autorrealizadora, ela acaba sendo abandonada, né? Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa cujo comportamento é da forma muito disfuncional, né? Então pressiona, ciúmes, quebra tudo, agressivo, enfim, apegado demais. E a codependência é a mesma coisa. Codependência, a pessoa acaba se tornando, se renunciando. Assim, a pessoa tem o esquema de abandono nela, resignada, assim, me sinto abandonada ou serei abandonada, não tem jeito, meu destino é estar só. Eu não quero sentir essa angústia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me render, eu vou me renunciar à minha própria individualidade e vou me apegar a alguém, né? E eu vou ficar emaranhada com essa pessoa. Então, na codependência, há uma dependência emocional com a outra pessoa e um emaranhamento. Então, a pessoa, não consigo viver sem você eu não sou ninguém, sem você eu prefiro a morte, aquela coisa toda. Então, a pessoa renuncia à própria individualidade. Não, minha vida vai ser... Só em o fato de você estar comigo, estar na minha vida, já tudo bem, já estou no lucro. Então, eu renuncio à minha individualidade, desde que você não me abandone. Então, é uma situação também extremamente complicada. Óbvio, o borderline, ele tem um comportamento codependente. O borderline, nem todo borderline é codependente, mas nem todo codependente é borderline. Então a gente tem que separar. Às vezes a pessoa tem uma resposta codependente, mas ela não tem transtorno de personalidade. Mas às vezes, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade borderline, aquela reação border, com medo do abandono, aquele pânico de abandono, de estar sendo abandonado, já se sente abandonado, embora esteja na relação, e ainda acredita que haverá um rompimento, em algum momento ela vai perder aquele relacionamento. Então fica hipervigilante a sinais de traição do parceiro, da parceira, fica reclamando o tempo todo de que não está sendo, não está recebendo carinho, não está tendo está reclamando da privação emocional, que não está tendo resposta do outro de uma forma a atender às suas necessidades emocionais, de carinho, de conexão, de cumplicidade, fica reclamando o tempo todo e ao mesmo tempo nutrindo um medo, um pavor de que em algum momento aquilo ali vai acabar. E aí entra naquela resposta hipercompensada, né? E com violência, com agressividade ou com desespero, ou essa raiva, essa violência, esse desespero se volta contra si mesma e começa a se cortar, se machucar, ameaçar se suicidar. Então isso é uma resposta extremamente disfuncional a um esquema de abandono muito forte, um esquema nuclear. A codependência também é uma resposta hipercompensada, né? Porque esse emaranhamento, essa renúncia de si mesmo, né? Em prol de manter uma relação, né? Só para não ficar sozinho, só para sentir que tem alguém na vida dela, isso também é uma resposta hipercompensada extremamente disfuncional, esse emaranhamento extremamente disfuncional. Então, complicado, né? Assim, eu tenho uma tese de que todos nós, em graus diferentes, intensidade diferente, nós temos um abandono na gente. Eu acho que assim, a criança tem aquela relação simbiótica com a mãe, no útero da mãe, aí até o nascimento. O nascimento é um rompimento dessa relação simbiótica. Há um trauma ali. O nascimento é um trauma. Sim. Vamos lá, é um trauma, é um rompimento ali. A criança se sente completamente, de repente ela estava
no aconchego da barriguinha da mãe lá, no útero da mãe, daqui a pouco tá num lugar estranho, com pessoas estranhas, um ambiente ali, se sentindo completamente desamparado, e aí tem aquela resposta natural de apego com a mãe, né, com aquele apego natural da criança com a mãe, é porque ela quer retomar aquela relação simbiótica ali. Eu acho que o nascimento já cria esse trauma do abandono. É por isso que a gente também, todos nós, em graus diferentes, intensidade diferente, a gente sente dificuldade de rompimento, a gente tem dificuldade de dizer adeus, dificuldade de digerir um rompimento de uma amizade, de uma parceria. Rompimento, romper conexão. Tipo assim, ó, não faço mais parte da sua vida, nem você da minha, tchau, adeus, nunca mais. A gente tem dificuldade de lidar com isso. Todos nós temos dificuldade. Então eu creio que todos nós temos latentes, já carregamos, já nascemos já com um abandono latente, e que as condições de vida vão intensificar ou não. Aí vai depender das condições da relação com o pai e com a mãe, a qualidade da conexão, a estabilidade dessa conexão, tanto do pai quanto com a mãe, quanto com o pai e a mãe com a criança, enfim. Mas eu creio que todos nós já nascemos um pouco já com um esquema de abandono. Objetivo da terapia. O objetivo da terapia é fazer com que a gente cure esse abandono na gente, fazer a reparação parental dessa criança abandonada, né? E a criança e a gente sinta que aquilo já passou, que a gente consegue ter respostas adaptativas, essa angústia, esse medo de estar só, o medo de que a relação minha conexão vai se perder, vai se romper. Isso não tem sentido, desde que eu tenha respostas adaptativas, desde que eu cultive relações saudáveis, né? Então, assim, é diminuir, desinflamar na amígdala, né, esse esquema, fazer com que a pessoa ele sinta esse medinho, sim, mas não é um medo que faz reagir de uma forma disfuncional. É um medo que ele consegue manejar, que ele consegue ter uma resposta adaptativa. Poxa, eu tenho um medinho, sim, mas eu tenho provas na minha vida de que essa relação que eu tenho é uma relação estável. Eu vou manter, e se por acaso essa relação não perdurar, eu tenho condições de ter outros relacionamentos, né? Esse medo já fica muito frágil, muito fraco, e a pessoa começa, sabe, já não faz parte da psique, assim, já não fica muito predominante. A pessoa sente aquele medinho, mas ela já tem pensamentos e mentalidade e sentimentos de que ela consegue superar, já que ela consegue ter outros relacionamentos, que ela consegue manter um relacionamento, que o relacionamento não vai terminar, né, desde que tudo esteja bem. Se terminar, tudo bem, eu consigo um outro relacionamento, vou sofrer, mas eu vou conseguir um outro relacionamento, eu não vou estar só. Então, assim, é um sentimento, essa dessensibilização do esquema de abandono por estratégias vivenciais, relação terapêutica, faz com que o paciente adulto ele sinta que ele consegue dar conta, que ele consegue, que o esquema que o abandono não vai abraçá-lo, que ele não vai sucumbir ao abandono. O abandono não vai ser mais forte do que ele consegue, não, eu vou conseguir lidar. Vou sofrer, mas vou conseguir lidar. Se por acaso acontecer um revertério na minha vida em que minha relação acabe, por algum motivo, eu vou sofrer muito, mas eu vou conseguir superar e conseguir ter um outro relacionamento, enfim, e me nutrir na relação, e me dar na relação, me entregar na relação e também receber de volta as necessidades que eu preciso. Então, é basicamente isso, diminuir essa sensação, esse medo de estar só, medo de perder a conexão e conseguir ter respostas adaptativas. Então é basicamente isso. Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.